Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia estamos aqui, né? No nosso dia 26 de setembro. E aí, vamos pegar nossa Bíblia, vamos começar nossa leitura, né? Vamos ver o que Deus fala no nosso coração. Então, gente, vamos abrir nosso capítulo 26 de Provérbios. Ó, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra, né? No caso aqui está falando que nevar no verão estraga tudo. É uma coisa que não combina, né? E também a honra não combina com pessoas que são insensatas, ou seja, elogiar um tolo, né? Ou então você vai elogiar também a pessoa que não tem aquela graça divina. Então, resumindo isso tudo, a honra a quem não tem honra, você dá honra a quem não tem honra, é uma coisa que não combina. É isso que esse versículo está nos trazendo, né? Como o pássaro no vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá, né? Esse versículo 2 ele está falando aqui que maldição sem causa não se cumpre, né? Tem gente que fica com medo, diz assim, a minha vizinha me amaldiçoou. Será que está fazendo um trabalho contra mim? Maldição sem causa não se cumpre, né? Isso foi um exemplo que, que eu falei, né, sobre a vizinha. A Bíblia mesmo está falando que como assim um pardal foge sem rumo, a maldição vai fugir também da sua vida, né? Temos que estar sempre perto de Deus, para que a maldição não venha entrar no nosso ser. Então, coloca isso na sua mente, né? Vamos confiar no Pai. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Né? Esse versículo 13 está falando que a vara, está falando sobre a vara da disciplina. Ou seja, a correção é para as costas daqueles que não têm juízo. Entendeu? Então, você coloca a cabeça no lugar, né? E para que você possa também livrar desse sofrimento da vida, né? Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Ó, esse versículo 4 é muito interessante. Ele vai falando, né? Um exemplo, se alguém lhe atacar na internet, né? Vamos ver que nós estamos aqui na internet, né? Se alguém lhe atacar e você responder da mesma forma que ele, né? Você vai ser igual a essa pessoa, né? Ou então, outro exemplo, se a vizinha te ataca sem motivo nenhum, né? Porque você vai ficar com raiva para responder. Não podemos ter essa raiva, né? Se você começar a ficar com raiva, entrar ira e querer responder, você vai se tornar igual ele, então igual ela, né? Salomão, na sua sabedoria, ele falou: não responda da mesma moeda. Ele está ensinando aqui para a gente não responder da mesma moeda. Então, não pode responder o tolo, para que você se torne igualzinho a ele. Né? Responda ao tolo segundo a sua estatúcia, para que não seja sábio os seus próprios olhos. Você vê que o versículo 5 já está respondendo o versículo 4, né? Como foi dito, né? Respondeu insensato ou insensatez, né? Quando ele fala tolo, é o pessoal que são insensato. Respondeu um insensato. Com a sua insensatez, merece, né? Do contrário, ele pensará, né? Ele pensará que é o mesmo um sábio. Quando você vai responder, ele vai pensar que ele é mesmo um sábio. Entendeu? Ó, responda o tolo segundo o seu estatuto, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés cortam e o dono bebe. Quem manda mensageiro pelas mãos de um tolo? Engraçado que esses versículos aqui estão tudo relacionado ao mesmo assunto, né? Sobre o tolo. O versículo 6 está falando, se você pedir para um tolo
um insensato levar uma mensagem para alguém, você está se arriscando muito, né? Então, estamos tendo que tomar cuidado com quem a gente usa a nossa mensagem, né? As pessoas que levam os seus recados. Então, tem que prestar muita atenção, para que você não venha mandar seu recado, suas mensagens para um tolo. Como as pernas do coxo que pede frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos, né? Mais com clareza, ele está falando assim como a perna de um aleijado não tem utilidade, a palavra da sabedoria não tem utilidade na boca do insensato, né? Como ele fala aqui, como as pernas do coxo, que é a casa do aleijado, né? Ele não tem utilidade nenhuma. Assim também as pessoas que palavra da sabedoria, né? Na boca do insensato, na boca do tolo, não tem utilidade nenhuma também. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Mais uma vez, né? Tá só entrando na parte do tolo, né? Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos, né? Você vê que quando ele fala o espinho na mão do... Como o espinho que entra na mão do ébrio. O ébrio, ele quer falar daquelas pessoas que são bêbados, né? Que tá bebendo bastante, né? Um bêbado, né? Espinho na mão do bêbado, ele não vai sentir nada. Porque ele tá bêbado, ele não tá sentindo nada, entendeu? Assim é o tolo que não ouve os conselhos. Resumidamente, com clareza, esse versículo 9 não está nos ensinando. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria o tolo e os transgressores, né? Ele está falando como o argueiro é o patrão que dá trabalho ao insensato. Quer dizer assim, tem uma empresa, tem um patrão. Ele está dando trabalho, oportunidade para um insensato, né? Porque o insensato, ele pode perturbar a vida daquelas, todo mundo que está ao redor lá, né? De todas as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que vamos contratar, né? Se você tiver uma empresa, você tem que tomar cuidado com as pessoas que você vai contratar as pessoas certas, para que você não sofra depois e também não fazer essa pessoinha, né? Não fazer as outras pessoas sofrerem também. Você vê como bem interessante, né? O que o versículo está nos ensinando. Como o cão que torna seu vômito, assim é o tolo que reteira a sua estutícia, né? Aqui já está bem claro, né? Nos ensinando. Tem visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Esse versículo 2 está falando que uma pessoa que se acha inteligente e sábio, né? Tem mais esperança. Tem aquelas pessoas que se acham muito, ser inteligente, ser sábio, que se acham tanto. Então, o tolo, ele tem mais esperança do que essas pessoas que se acham demais. Então, é isso que ele está falando, né? Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos, né? Tem muitos daqueles que é sábio aos seus próprios olhos. É arrogante, né? Prepotente, que não quer conselho de ninguém, mas se acha sábio. Orgulhoso também, né? Aí, maior esperança no tolo do que nele. O tolo tem mais esperança do que nessas pessoas. Diz o preguiçoso: o leão está a caminho. Há um leão nas suas ruas. Diz o preguiçoso: o leão está a caminho. Um leão está nas suas ruas. Ele está falando aqui sobre o preguiçoso, né? Que o preguiçoso, ele sempre vai dar desculpa. Eu até falei já nos versículos anteriores, né?
no capítulo anteriores sobre isso, né? Porque o preguiçoso ele vai sempre dar uma desculpa, né? Porque o corajoso, ele vai sair com o leão ou sem o leão. Quem é corajoso, ele vai ter que sair, né? E todo dia tem que estar trabalhando para sobreviver, né? O preguiçoso, ele fala que tá difícil, ele fala que vai preferir ficar em casa, né? Como ele tá falando aqui, ó. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Então, a desculpa que ele sempre vai ficar dando para que ele não possa fazer o que precisa ser feito. E essa sequência aqui, eu vai sempre falar sobre isso, né? Sobre o preguiçoso. Ó, como a porta se revolve aos seus gasos, aos seus gonzos, como a porta se revolve aos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama, né? Esse versículo 14 ele está falando como a porta roda. Quando você vai fechar a porta, ele não roda para você fechar? Assim é o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso está lá na cama lá e fica só rebolando para um lado, rebolando para outro, né? Ó, o preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de levar a sua boca. Ele tem preguiça de colocar até a comida na sua própria boca, né? Mas sábio é o preguiçoso a seus olhos do que sete homens que bem respondem, né? O preguiçoso, ele acha sábio a seus próprios olhos, né? Ele se compara com 7 homens a que bem responde. O que passando-se se mete em questão alheia, e como aquele que se torna um cão pelas orelhas. O que passando se mete a questão alheia. É como aquele que toma um cão pelas orelhas. Esse versículo 17 aqui, ele está falando primeiro das pessoas indolentes, né? Que se acha esperto. Deus está dizendo que vai dar mal, né? Às vezes Deus está falando que vai dar mal. E o que se meter em alguma confusão alheia, né? Ou seja, nós nunca podemos se meter em confusão de ninguém. Porque às vezes tem uns avisos e a gente não quer prestar atenção nos avisos, né? Nunca pense que você é espertalhão ou espertalhona, né? E também não se mete nas confusões dos outros. Esse versículo ele está falando, né? Que passando se mete em questão alheia, né? Você ser ousado de querer se intrometer na vida dos outros. É como aqueles que tomam um cão pelas orelhas. Quando você tem um cachorro lá, ele tá falando um cachorro, né? O cachorro lá tá quietinho. Vai mexer nas orelhas dele pra você ver o que ele vai fazer, né? Ele vai logo pra cima de você, né? Você tá mexendo que tá quieto. É a mesma coisa que esse versículo tá falando de você entrar em uma confusão alheia que não é seu, né? Pra você não se meter. Como o louco que lança a si faísca, flechas e mortandades, assim é um homem que engana o seu próximo e diz, fiz por brincadeira. Isso acontece muito, né? Ele está falando aqui, né? Como o 18, né? Como o louco que lança de si faísca, flechas e mortandades, né? Ele está falando como o louco que atira brasas e flechas mortais, né? Aí assim é o homem que engana seu próximo e diz, fiz por brincadeira, né? Assim é o homem que engana seu próximo e diz que estava brincando. Tem muitos que faz isso, né? Brinca, não, tô brincando. Ou fala, ofende seu próximo, né? E diz que fala por brincadeira. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de brincadeira, né? E também não devemos enganar ninguém. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessará a contenda. No versículo 20, ele fala que sem a lenha, quer dizer que
Se tiver alguma briga, se você não der atenção, tiver alguma briga, você não podemos dar atenção, né? Não dar ouvido, para as pessoas não ficarem lhe perguntando, né? E você também não vibrar junto com aquela pessoa. Então, você não vai colocar a lenha na fogueira, né? E também, como ele fala, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente se será contento. Tipo, uma confusão tá ali. Você ficando no seu ali, que você não se meter, você ficando na sua, não vai gerar mais contento. Mas quando você fala assim, é isso mesmo, não sei o que, você tá botando lenha na fogueira, entendeu? Você tá só pegando fogo mesmo. Ao invés de você cessar a contenda, vai só espalhar mais a contenda, né? Então, sem fofoca, sem briga, você também pode terminar essa briga, essa confusão que está tendo, né? E você vê que é uma coisa que sempre acontece, isso, né? Mas o provérbio está nos ensinando a não se colocar no nosso lugar, não se meter na vida dos outros. Você percebe a atenção aqui quando a gente fala no instante? Não se envolver na vida dos outros e não se meter em nenhuma confusão, né? Às vezes a gente tem que manter o nosso silêncio e somente observar, né? Isso torna a gente ser sábio, né? Diz que até o tolo, quando se cala, ele se torna como sábio. Então temos que ter sabedoria nisso, para não se meter em confusão de ninguém. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso em acender as reixas, né? Ele já está falando do que a gente falou neste ano, no versículo 21. Ou seja, a Bíblia nos orienta a ficar longe de gente briguento, né? Porque ele vai acabar fazendo um laço para a nossa alma. A pessoa briguenta é um carvão para as brasas, né? E uma lenha para a fogueira. E sempre vai dar confusão. Então temos que prestar muita atenção. Ele está falando como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo. Assim é um homem contencioso em acender reixas, em acender confusão, entendeu? Aquelas pessoas que brigam por qualquer coisa. As palavras dos maldizentos são como os deliciosos bocados que desce ao íntimo do ventre. Então, o 22, né? Ele está falando. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa difamação, com essas palavras, né? Falar dos outros que você vai falar dos outros, então você vai inventar outras coisas, né, que dá atenção para difamar. E muitas das vezes, quando você está dando atenção para essas pessoas, elas vão engolir, como ele disse, né? Como ele fala aqui, ó, que desce ao íntimo do ventre, entendeu? Ele engole mentiras como se fosse uma coisa gostosa, né? Como ele fala, palavras de maldizento são deliciosas. Então, você está comendo mentira, você está comendo essas palavras que lhe ofendem, como se fosse uma coisa boa. Como o caco coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno, né? No versículo 23 ele diz: o que diz que a boca o que se fala com a boca nem sempre revela o coração. Às vezes o lábios diz que está bem, né? Mas o coração pode ter coisas malignas. Então tem que tomar muito cuidado. Tem gente que ri pra você, mas o coração tá morrendo de raiva de você, né? Nem sempre o que fala a boca tá revelando o seu coração. Aquele que aborrece dissimula os seus beiços, mas o seu interior encobre o engano, né? Ele está falando, quem odeia, as pessoas que ele odeia, isso aí está relacionado ao anterior, que a gente leu na estante. O 24 está relacionado ao 23, né? As pessoas que ele odeia, ele disfarça com a intenção dos seus lábios, mas o coração
obriga a falsidade, né? Muita gente disfarça a intenção dos lábios, mas o coração está muito falso. Presta bem atenção nisso, né? E tem muitos ao nosso redor, né? Que ri, né? Tá aquela coisa, mas às vezes, se você prestar bem atenção, às vezes você sente, né? Você sente que aquele que é verdadeiro e aquele que está com falsidade. Que simplesmente na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Ou então lhe dá aquele abraço que não é sincero, você sente. Quando te suplicar com a sua voz, não te fiéis nele, porque 7 abominação há no seu coração. Ainda que o ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na sua congregação. No versículo 25 e 26, ele fala que há pessoas que tentam disfarçar, né? Tem muitas pessoas que tentam disfarçar. Ela fala elegante, a pessoa que queira camuflar tudo, né? E a gente não podemos confiar, né? Mas 7 abominação no seu coração. Ele fala elegante, ele camufla tudo, mas há 7 abominação, como está escrito aqui, há no coração dessa pessoa. Ela pode até fingir, camuflar o ódio, porém, todo esse mal seu, sua malignidade será revelada em público. Ou seja, todos vão acabar vendo a maldade dessa pessoa, né? Temos que olhar o que a pessoa faz e não fala. Que muitas das vezes tem aqueles que falam uma coisa, mas quando você vai ver a vida deles, é outra, né? É isso que esses versículos estão falando. Ele fala, descobrirá na congregação, que descobrirá em público, né? E realmente é que ninguém engana ninguém nessa terra, né? E há um tempo para aqueles que são fingidos, um dia vai ser revelado para que as pessoas vejam realmente quem são, né? O que faz uma cova cairá nela. O que revela a pedra está sobre ele, rolará. Ele está falando aqui, quem faz uma cova, nela cairá. E se alguém, uma pedra, ela rolará de volta sobre ele. Então, tudo que vai, volta. É uma pessoa que cava uma pedra para você, mas eles mesmos vão cair lá, né? Um exemplo disso, bem bíblico, né? É a história de Mardoqueu, né? Que em outra Bíblia, em outra versão, fala Mordecai, né? Eu não sei se você já viu essa história de Mardoqueu. Que tinha Mardoqueu era o tio de Esther, né? E tinha... Aí, como tá falando, e tinha Amã, né? Outros falam Ramã, que trabalhava por rei, né? E porque Mardoqueu, ele não se ajoelhava a Amã, né? Amã teve um ódio por Mardoqueu. Mardoqueu disse que só ajoelhava para Deus, né? Que ele era judeu. E daí, Amã, ele criou um ódio pelos judeus, só por conta do Mardoqueu, né? E ele pegou, fez uma forca para enforcar Mordecai, né? Que é Mardoqueu. E daí, quando descobriram tudo, por isso que tudo que está encoberto será descoberto. E tudo tem seu tempo, gente. Tudo tem seu tempo. Não adianta você fazer o mal escondido, porque lá na frente a conta vai fechar, né? Lá na frente vai ser descoberto, você querendo ou não. Então a gente tem que ver o que vamos fazer, né? Se é coisa certa, se é coisa errada, porque não vamos colher, né? Todo jeito vamos colher, né? E a rainha Esther falou, né, para o rei
o que Amã estava aprontando, né? Que ele queria destruir todos os judeus. Né? E daí o rei fica muito irado e as pessoas falam, né? Que Amã já tinha feito uma forca para Mardoqueu. E ele foi enforcado na própria forca que ele mandou fazer. Então, é como esse versículo está falando, né? O que faz uma cova, nela cairá. Né? Então, nós temos que ter... a gente tem que ter esse pensamento em Deus, a confiança em Deus, né? Porque a pessoa que faz o mal, ele vai cair no próprio mal, né? E o que fizer remover uma pedra, nela rolará na pedra. Então, vamos confiar em Deus. Vamos confiar no Pai. Não vamos querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque tudo que fazemos aqui, pagamos aqui. E Deus está vendo, né? A justiça dele será o certo, né? Deus sabe todas as coisas. E essa história é muito interessante. Você ficou curioso e você não sabe essa história, é muito bom você saber. A história de Mordecai com Amã, com Esther. Né? Muito lindo que Deus fez na vida de Mardoqueu e de Esther. Né? Deus honra aqueles que honram Ele também, aqueles que são obedientes a Ele. A língua falsa aborrece aquele a que a tem maravilhado, e a boca lisonjeira, obra a ruína. Aqui é o último versículo, né? Ele está falando que a mentira e a bajulação, isso não é de Deus. Provoca ódios, feridas, destruição, e não podemos honrar a quem não tem honra, né? Então temos que tomar muito cuidado sobre isso. A língua do mentiroso odeia aqueles que a ferem, né? Como o versículo está falando. E a boca provoca a ruína, né? Lisonjeira, a ruína. Então, nós temos que dar honra a quem merece aquela honra, né? Então, tem que prestar muita atenção no que vamos falar. Ele fala da língua da boca, que sai da nossa mente, que sai da nossa boca. Então, esse capítulo 26, ele tem 28 versículos. E se você preferir também reler, você releia, vê a história lá, né, de Mardoqueu, né? Vê em mente e faz muito sentido, né, do que a gente leu aqui agora. Então, que você peça a Deus, né, a guia do seu Espírito Santo, para que possa revelar e você tenha clareza do que Deus está falando, que Deus está nos ensinando, né. E fala sempre muito sobre os tolos, né, no início é sobre a tolice das pessoas, né, depois sobre o preguiçoso, né, que nós temos que fazer aquilo que tem que ser feito, né? E o preguiçoso sempre vai procurar uma desculpinha, vai falar que não dá certo isso, dá certo aquilo, né? Que possamos ser corajosos, que possamos ser despertados, né? Que possamos aproveitar as 24 horas por dia que nós temos, né? Tem gente que aproveita cada minuto, já tem outros que perdem, né? E depois lá na frente vem as consequências, porque você vai colher o que você plantou. Então vamos agradecer nosso Pai, né? Pai glorioso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Deus amado, em até adoração e agradecimento, Pai, pela clareza que o Senhor nos tem dado, nos ensinando cada dia, Pai. Obrigado por tudo, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que não tem fim, Senhor. Ela se renova a cada manhã. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desesperados neste momento. Abençoa, Senhor, aqueles que não sabem o que fazer. Ó Pai amado, coloca a direção na vida deles, Deus bendito. Que eles venham ter fome e sede da Tua palavra, Senhor, para que possamos ser sensíveis, Senhor, à Tua voz. Que o Espírito Santo venha nos guiar. Por tudo te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Então, até amanhã, o nosso dia 27. O 27 é muito poderoso, né? Vai ensinar muita coisa ainda. Cada dia que passa, a gente está aprendendo mais coisa ainda. Então, tem uma quinta-feira abençoada, né? E
e fique em comunhão com Deus. Que Deus falará ao seu coração. Tchau, até amanhã.